Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, de vez em quando a gente se depara com uma notícia bombástica ou um livro de ficção, tipo O Código da Vinci, que lança uma ideia no ar, a de que existem evangelhos perdidos, textos secretos que a igreja teria escondido por séculos. A história que contam é que Mateus, Marcos, Lucas e João são só a ponta do iceberg, escolhidos a dedo por poder político para criar uma versão oficial do cristianismo. Essa ideia de uma grande conspiração, convenhamos, é bem fascinante. Vem de livro, da filme, mas a pergunta que a gente vai tentar responder aqui com calma e olhando para as evidências é: será que foi assim mesmo? O que a história e os documentos lá dos primeiros séculos do cristianismo têm a nos dizer sobre isso? E essa aqui é a nossa grande questão, o fio condutor de toda a nossa conversa. Tente imaginar o cenário, lá pelo segundo, terceiro século. Não tinha gráfica, não tinha internet e muito menos um Novo Testamento de capa dura como o que a gente conhece. O que existia é uma quantidade enorme de textos circulando pelas comunidades cristãs espalhadas por todo o Império Romano. E no meio de dezenas de escritos que se diziam evangelhos, como é que o pessoal daquela época, que estava muito mais perto dos acontecimentos, conseguiu separar o joio do trigo? Como eles sabiam o que era testemunho genuíno dos apóstolos e o que era, sei lá, lenda, invenção ou até uma filosofia totalmente diferente disfarçada de cristianismo? Quais foram os critérios? Foi um processo lógico? É essa viagem ao coração da igreja primitiva que a gente vai fazer juntos agora. E para a gente não se perder no caminho, nossa investigação vai seguir um roteiro bem claro, com 5 paradas. Primeiro, a gente vai firmar o pé no chão, olhando para os evangelhos canônicos e entendendo por que eles são fundamento de tudo. Depois, vamos mergulhar no universo dos apócrifos para entender o que são, quem escreveu e por quê. Na terceira parte, a gente vai investigar uma filosofia bem específica chamada gnosticismo, que foi o motor por trás de muitos desses textos. Com essa base, aí sim, a gente parte para um estudo de caso, focando nos 2 mais famosos hoje em dia, o de Judas e o de Tomé. E por fim, a gente chega no gran finale. Vamos descobrir o veredito da história, ou seja, os critérios que a igreja usou para definir o que entrou e o que ficou de fora do Novo Testamento. Então, vamos começar pelo alicerce. Então, vamos lá. A gente começa pela base, pelo que a gente pode chamar de padrão ouro, aquilo que serviu de régua para medir todo o resto. Antes de entender por que um monte de livros foi deixado de lado, é fundamental a gente sacar por que 4 livros específicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e só eles, foram aceitos por todo mundo na igreja desde o comecinho. A resposta, se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria apostolicidade. E olha, o fator tempo aqui é talvez a coisa mais importante e que muita gente esquece. A data em que os evangelhos canônicos foram escritos é uma evidência histórica poderosíssima. A grande maioria dos estudiosos, até os mais críticos, concorda que esses 4 textos foram escritos e já estavam circulando ainda no primeiro século. Marcos, que provavelmente foi o primeiro, lá pelos anos 60. Mateus e Lucas vieram logo depois, e João, o último, foi escrito ali perto da destruição do templo, em 70 ou no máximo até os anos 80. Tá, mas e daí? Alguém pode perguntar. E daí que isso muda tudo. Significa que esses relatos foram escritos quando as testemunhas oculares, gente que viu e ouviu Jesus, que presenciou os milagres, que viu o túmulo vazio, ainda estavam vivas. Isso criava uma espécie de controle de qualidade natural. Não dava para simplesmente inventar uma história mirabolante sobre Jesus, porque teria uma comunidade inteira de gente para dizer: opa, para aí, não foi bem assim que aconteceu. Essa proximidade com os fatos é o pilar número 1 da confiança que a gente pode ter nesses textos. Vamos olhar um pouquinho mais de perto para cada um deles. A tradição da igreja, que vem lá dos discípulos dos próprios apóstolos, nos dá uma ideia bem clara da origem de cada um. Mateus, o apóstolo, escreveu pensando principalmente no público judeu, mostrando como Jesus cumpria tudo o que o Antigo Testamento prometia sobre o Messias. Já o Marcos, que não era um dos 12, mas era o braço direito do apóstolo Pedro, basicamente botou no papel a pregação e as memórias de Pedro, provavelmente para a comunidade de Roma. É um evangelho direto, rápido, pura ação. O Lucas, que era médico e historiador e viajava com o apóstolo Paulo, fez uma pesquisa de campo, como ele mesmo diz no comecinho do livro. Ele entrevistou testemunhas para montar um relato bem organizado e preciso para o mundo greco-romano. E por fim, João, o apóstolo amado, aquele que era mais próximo de Jesus, escreveu seu evangelho mais tarde, com uma profundidade teológica incrível para deixar bem clara a divindade de Cristo. O ponto-chave aqui é o seguinte: todos eles têm uma conexão direta, real com os apóstolos. Não são textos que caíram do céu. São testemunhos com nome e sobrenome, com uma raiz na autoridade de quem andou com Jesus. E foi justamente essa conexão com os apóstolos que fez com que esses 4 livros fossem reconhecidos desde muito cedo. E aqui a gente precisa quebrar um mito. A ideia de que um grupo de bispos se reuniu num concílio no século IV e decidiu do nada quais livros entrariam na Bíblia.
A história não foi bem assim. Na verdade, a aceitação desses livros foi um processo de reconhecimento, que começou quase que imediatamente. A igreja primitiva acreditava que Jesus tinha prometido que o Espírito Santo guiaria os apóstolos. Então era natural que os escritos que vinham deles, ou de gente muito próxima a eles, tivessem uma autoridade especial. E a gente vê isso nos documentos da época. Listas de livros lá do finalzinho do século II, como o Cânon Muratoriano, já tratam Mateus, Marcos, Lucas e João como o centro de tudo, indiscutível. Um bispo chamado Irineu, também no século II, chegou a dizer que os 4 evangelhos eram tão fundamentais quanto os 4 ventos. As listas mais famosas que vieram depois, como a de Atanásio em 367, não criaram o cânon, elas só colocaram no papel de forma oficial um consenso que já existia na prática há séculos. Então, para a gente fechar essa primeira importantíssima sessão, o resumo da ópera é o seguinte: o alicerce da fé cristã é muito sólido. Os 4 evangelhos que estão na Bíblia são os documentos mais antigos, mais próximos dos fatos que a gente tem sobre a vida de Jesus. Seus autores ou eram apóstolos ou andavam colados neles, o que garante a fidelidade ao que aconteceu de verdade. E por causa disso tudo, eles foram reconhecidos e usados como palavra de Deus pela igreja no mundo todo, desde o princípio. É com essa régua, esse padrão ouro, que a gente vai agora analisar os outros textos que apareceram depois. Muito bem, agora que a gente estabeleceu o padrão, vamos virar a página e explorar o outro lado da história. Se os evangelhos canônicos são a referência, o que exatamente é esse universo gigante e super variado dos chamados evangelhos apócrifos? Por que eles apareceram, às vezes mais de 100 anos depois dos outros, e o que faz deles tão diferentes? A própria palavra apócrifo já nos dá uma pista fascinante. Ela vem do grego apócrifos, que quer dizer oculto ou secreto. No começo, alguns grupos, principalmente os gnósticos, usavam essa palavra como um elogio, querendo dizer que seus textos tinham um conhecimento secreto, superior, só para iniciados. Só que a igreja primitiva sacou rapidinho a natureza desses escritos e inverteu o jogo. Apócrifo passou a significar justamente o contrário: livros cuja origem era oculta, desconhecida, que ninguém conseguia rastrear até os apóstolos. Ou seja, a palavra mudou de secreto e especial para de origem duvidosa a falso, não autêntico. Agora, seria um erro pensar que todo livro apócrifo foi escrito na maldade. As motivações eram muito variadas. Muitas dessas obras nasceram de uma curiosidade genuína do povo. Pensa bem, os evangelhos da Bíblia são bem focados na vida pública de Jesus e na sua morte e ressurreição. Mas e a infância dele? O que aconteceu com Maria e José depois? A curiosidade humana queria preencher essas lacunas, e foi para isso que surgiram textos como o Proto-Evangelho de Tiago ou o Evangelho da Infância de Tomé, cheios de histórias, digamos, piedosas, mas que são pura lenda. Por outro lado, existiam textos com uma agenda bem clara. Foram escritos para defender ideias novas, doutrinas que não tinham base nenhuma naquilo que os apóstolos ensinaram. E como a gente vai ver em detalhes, uma parte bem grande desses evangelhos foi produzida de propósito por grupos com teologias completamente diferentes, como os gnósticos, que usaram a marca evangelho para vender o seu próprio peixe. Para sentir o tamanho da diferença de tom e de conteúdo, dá uma olhada nessa citação. Ela vem de um desses apócrifos sobre a infância de Jesus. Nele, o menino Jesus não é retratado como santo e amoroso, mas como uma criança mimada, irritadiça e com superpoderes perigosos, que usa seu poder divino para amaldiçoar e até matar quem o aborrece. Em outras partes, ele deixa os vizinhos cegos, transforma colegas em cabritos. Agora, compara essa imagem com o Jesus que diz: "Deixai vir a mim as crianças". A diferença teológica e moral é um abismo. Fica claro que a gente está falando de outro tipo de literatura, algo mais parecido com mitologia ou folclore do que com um relato histórico sério. E essa característica fantasiosa é uma das marcas registradas de muitos apócrifos. Os evangelhos canônicos são impressionantes pelo seu realismo. Eles se passam em lugares reais da Palestina, numa época específica do Império Romano, e citam pessoas que realmente existiram, como Pôncio Pilatos ou Caifás. Já os apócrifos muitas vezes viajam na maionese, com lendas, fábulas, embelezamentos mitológicos. A gente encontra histórias de Jesus fazendo passarinhos de barro e dando vida a eles com um sopro, ou descrições da ressurreição com cruzes falantes saindo do túmulo. Esse contraste de estilo já era um sinal de alerta para a igreja primitiva de que esses textos não vinham do testemunho sério das testemunhas oculares, mas sim da imaginação fértil de gerações que vieram bem depois. Resumindo então esta nossa segunda sessão. Os evangelhos apócrifos, na sua imensa maioria, são textos tardios, escritos a partir da metade do século II para frente.
Eles surgiram por vários motivos, desde a curiosidade do povo até a propaganda de doutrinas que eram consideradas heréticas. E o mais importante, o conteúdo deles, muitas vezes fantasioso, lendário e com um retrato de Jesus que não bate com o testemunho dos apóstolos, os coloca numa categoria literária e histórica totalmente diferente dos 4 evangelhos da Bíblia. Ok, para a gente entender de verdade de onde vieram e qual era a intenção de muitos dos apócrifos mais famosos, a gente precisa mergulhar no movimento filosófico e religioso que foi o maior desafio para a Igreja lá nos primeiros séculos. Então, nesta terceira sessão, vamos desvendar o que foi o gnosticismo. Mas afinal, o que era o gnosticismo? Bem, não era uma religião única, mas sim um monte de sistemas de crenças bem complexos que estavam na moda naquela época. O nome vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. O pilar de todas as formas de gnosticismo era a ideia de que a salvação não vem pela fé em Cristo ou pela graça de Deus. Para eles, a salvação vinha ao se obter um conhecimento secreto, esotérico. Essa gnosis seria uma revelação especial sobre como o universo funciona, de onde a alma veio e como se libertar. E junto com isso, vinha uma visão de mundo totalmente dualista. O mundo espiritual era bom e puro, já o mundo material, o nosso corpo, tudo que a gente pode tocar, era fundamentalmente mal, uma prisão cósmica criada por um Deus inferior e ignorante, e não pelo Deus verdadeiro. Este quadro aqui deixa o abismo entre as duas visões de mundo preto no branco. Pro cristianismo, a criação é boa. Deus fez o mundo e viu que era muito bom. A matéria não é ruim. Pro gnosticismo, a matéria é uma cadeia da qual o espírito precisa fugir. Pro cristianismo, o centro de tudo é a encarnação. Deus se fez homem, em carne e osso. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Já para a maioria dos gnósticos, era um absurdo pensar que um ser divino puro pudesse se sujar com um corpo físico. Então o que eles ensinavam? Que Jesus era um espírito que só parecia humano. Uma espécie de holograma, uma heresia que a gente chama de docetismo. E por último, para o cristianismo, o evangelho é uma boa notícia para todo mundo e a salvação vem pela fé. Pro gnosticismo, a salvação era um segredo para uma elite obtida por um conhecimento especial. Era uma prática 2 mundos que não se misturavam de jeito nenhum. E aí, a gente chega no pulo do gato. Como é que os gnósticos tentaram espalhar as ideias deles dentro das comunidades cristãs que estavam crescendo? Uma das estratégias mais inteligentes e perigosas foi pegar emprestado o formato de texto mais respeitado da época, o Evangelho. Eles escreveram seus próprios tratados teológicos, Evangelho de Tomé, de Filipe, da Verdade, de Judas, e para dar um ar de credibilidade, assinaram com o nome de apóstolos. Eles pegaram a embalagem cristã, mas colocaram um conteúdo totalmente gnóstico dentro. Foi uma tentativa deliberada de sequestrar a linguagem do cristianismo para validar um sistema de crenças que era o oposto do Evangelho dos apóstolos. Em resumo, é crucial a gente entender que o gnosticismo não era um cristianismo alternativo, como às vezes pintam por aí. Era um sistema de pensamento completamente diferente, com uma visão de Deus, de Cristo e de salvação que era radicalmente oposta à fé ensinada pelos apóstolos. Entender essa batalha de ideias que rolou no 2º século é a chave para a gente decifrar o verdadeiro propósito de muitos dos evangelhos apócrifos mais conhecidos. Ótimo! Com toda essa base teórica e histórica que a gente construiu, vamos agora, na nossa 4ª sessão, ver como tudo isso funciona na prática. Vamos analisar 2 exemplos que até hoje causam um fascínio enorme e muita confusão na cultura popular, os evangelhos de Judas e de Tomé. Vamos começar pelo famoso Evangelho de Judas. Quando a tradução dele saiu em 2006, a mídia tratou como se fosse a descoberta do século, um texto proibido que finalmente via a luz do dia. O mais incrível dessa citação aqui é que ela prova que essa história de texto perdido é pura ficção. Quem está falando aqui é Irineu, bispo de Lyon, escrevendo lá pelo ano 180. Ele não só já conhecia um tal de Evangelho de Judas, como já o denunciava como uma obra de ficção de uma seita gnóstica radical, os cainitas, que tinham a mania de venerar os vilões da Bíblia, como Caim e, claro, Judas. Ou seja, longe de ser um segredo recém-descoberto, o Evangelho de Judas é um texto herético que a igreja conhecia e já tinha refutado desde que ele apareceu, lá no século II. Então, vamos colocar os pingos nos is. Primeiro, quem escreveu? É impossível que tenha sido Judas Iscariotes, que morreu no século I. O texto é do final do século II, batendo direitinho com o que o Irineu falou sobre os cainitas. Segundo, e mais importante, o conteúdo. O texto vira a história de cabeça para baixo. Judas não é o traidor, mas sim o herói, o único discípulo que tinha a gnosis, o conhecimento secreto, e que entendeu que Jesus precisava ser traído para que seu espírito se libertasse da prisão do corpo. Isso não tem nada de cristianismo, é gnosticismo puro.
E por fim, qual é o valor histórico desse texto? Ele tem um valor imenso, mas não para a gente entender o Jesus da história. Ele é uma janela incrível para as crenças de uma seita agnóstica do século II, ou seja, ele serve para estudar o gnosticismo, não o cristianismo. Agora, vamos para o Evangelho de Tomé, talvez o mais famoso e debatido de todos os apócrifos. Diferente dos evangelhos que a gente conhece, ele não conta uma história. Não tem nascimento, milagre, paixão, ressurreição, nada disso. Ele é uma coleção de 114 ditos ou frases secretas que Jesus teria revelado só para Tomé. A maioria dos estudiosos diz que ele foi escrito lá pela metade do século II, provavelmente na região da Síria. E embora algumas frases até se pareçam com coisas que estão nos outros evangelhos, a maioria é bem estranha, enigmática e reflete uma visão de mundo claramente gnóstica. E aqui está a grande diferença teológica. Nos evangelhos canônicos, a salvação está ligada à história. É um ato de Deus que aconteceu no tempo e no espaço. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Ter fé nisso é o que salva. Já no Evangelho de Tomé, a salvação não tem nada a ver com a história. É um processo intelectual, interior. A primeira frase do livro já diz tudo. Quem encontrar a interpretação desses ditos não provará a morte. A salvação não está no que Jesus fez, mas na sua capacidade de decifrar o que Jesus disse. É a salvação pelo conhecimento, pela gnose. Um caminho de autoiluminação que bate de frente com a ideia de salvação pela fé no que Cristo fez por nós. Portanto, o resumo do nosso estudo de caso não deixa dúvidas. Tanto o Evangelho de Judas quanto o de Tomé, por mais interessantes que pareçam, não são fontes confiáveis sobre o Jesus que andou pela Galileia. São obras gnósticas do século II que usam a figura de Jesus para promover as ideias dos seus próprios autores. Eles nos apresentam um outro Jesus, um mestre gnóstico que ensina um caminho secreto, uma figura que é totalmente diferente e incompatível com o Jesus que a gente encontra nos documentos mais antigos e confiáveis que temos, os 4 evangelhos canônicos. E assim, a gente chega na quinta e última sessão da nossa investigação. Já vimos a base sólida dos evangelhos canônicos e a natureza bem diferente dos apócrifos. Agora é a hora de responder de forma direta e clara à nossa pergunta inicial. Na prática, como que a igreja primitiva fez essa distinção? Quais foram os critérios objetivos que guiaram esse processo de reconhecimento do Novo Testamento? Olha, essa citação do Serapião, que era bispo de Antioquia lá no final do século II, é muito reveladora. Ele está falando sobre um outro apócrifo, o Evangelho de Pedro. A igreja dele até chegou a ler esse livro por um tempo. Mas depois de analisar com mais calma, Serapião percebeu que ele tinha ensinamentos docéticos, aquela ideia de que Cristo não sofreu de verdade na cruz. E qual foi a decisão dele? Proibir a leitura. O que esse episódio nos mostra? Que o processo não foi passivo. Foi um exercício ativo, consciente, de discernimento. Líderes como Serapião, que ele chama de pessoas experientes, estavam avaliando os textos, comparando com o que eles tinham recebido dos apóstolos e tomando decisões para proteger suas comunidades. E esse processo de discernimento não era aleatório, não era no achismo. Ele se baseava em um conjunto de critérios bem claros, um tipo de checklist. O primeiro, e mais importante, era a apostolicidade. A pergunta era, este livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém muito próximo e reconhecido por um apóstolo? Esse era o selo de autenticidade. O segundo critério era a ortodoxia. O que este livro ensina está de acordo com a regra de fé? Ou seja, com a doutrina cristã básica que era ensinada em todas as igrejas desde o começo? E o terceiro critério era a catolicidade, que aqui significa universalidade. A pergunta era, este livro é lido e aceito pelas igrejas do mundo todo, de Roma a Alexandria, de Antioquia a Cartago? Ou ele só é usado por uma seita específica numa cidade isolada? E é aí que a mágica acontece. Quando a gente aplica esses 3 filtros, a distinção fica nítida. Os evangelhos apócrifos foram reprovados em todos os testes. Na apostolicidade, falharam porque eram textos tardios, do século II para frente, com nomes de apóstolos falsamente atribuídos para ganhar status. Na ortodoxia, falharam porque, como a gente viu, o conteúdo deles muitas vezes promovia heresias como o gnosticismo que contradiziam a fé apostólica. E na catolicidade, falharam porque nunca, em tempo algum, foram aceitos por todo o mundo. O uso deles era sempre local, restrito a grupos específicos. Já os 4 evangelhos canônicos passaram com nota máxima em todos os testes. Eram apostólicos na origem, ortodoxos no conteúdo e católicos, ou seja, universais na sua aceitação. Resumindo, a formação do Novo Testamento não foi uma conspiração, nem uma decisão arbitrária de um imperador. Foi um processo orgânico, de séculos, no qual a igreja como um todo
espalhada pelo mundo, usou critérios históricos e teológicos muito claros para reconhecer quais livros já eram, na prática, considerados como inspirados por Deus e com autoridade apostólica, e para separar esses textos de outros que simplesmente não tinham a mesma origem nem a mesma natureza. Pois bem, chegamos ao fim da nossa análise. Foi um caminho longo que nos levou da cultura pop de hoje até a teologia dos primeiros cristãos. Vamos agora, então, recapitular os pontos principais da nossa investigação e terminar com algumas reflexões para a gente continuar pensando. Então, o que a gente aprendeu nessa jornada? Primeiro, que os 4 evangelhos canônicos são as fontes mais antigas e confiáveis que existem sobre a vida de Jesus, todos do século I e com ligação direta aos apóstolos. Segundo, que os evangelhos apócrifos são, na sua maioria, textos mais recentes, com motivações variadas, e teologias, como o gnosticismo, que são incompatíveis com a fé cristã. Terceiro, e talvez o mais importante, que a escolha entre esses 2 grupos de textos não foi uma conspiração, mas um processo cuidadoso de discernimento da igreja primitiva. E quarto, que os critérios usados nesse processo, apostolicidade, ortodoxia e catolicidade, nos dão uma base racional e histórica muito sólida para entender por que o Novo Testamento é como ele é hoje. É claro que esta nossa conversa é só uma introdução a um assunto imenso e fascinante. Para quem ficou curioso e quer ir além, a melhor dica é ir direto nas fontes. Ler um livro como Contra as Heresias, do Bispo Irineu, é como ouvir, em primeira mão, alguém do século II defendendo a fé contra as ideias gnósticas. Além disso, existem estudos acadêmicos excelentes, de historiadores sérios, que detalham todo esse processo da formação do cânon com uma profundidade que a gente não conseguiria ter aqui. E a gente encerra com uma pergunta para reflexão. Se a história aponta de forma tão clara para a confiança que podemos ter nos evangelhos canônicos, por que essa ideia de segredos perdidos e conspirações da igreja ainda é tão popular e atrativa hoje em dia? O que isso diz sobre a nossa época, sobre a nossa desconfiança das instituições e a nossa busca por narrativas diferentes? E por outro lado, qual é o papel que o conhecimento da história, como o que a gente buscou aqui hoje, pode ter na construção de uma fé que não seja cega, mas sim madura, informada e intelectualmente honesta? Longe de ser uma ameaça, a história, quando a gente olha para ela com seriedade, pode ser um dos alicerces mais firmes da nossa fé. Muito obrigado.